E aí, pessoal, estamos aí para mais uma aula de Geografia no canal da Oficina do Estudante. Sou o professor Luiz Felipe e hoje vim trazer para vocês um tema importantíssimo, bastante relacionado com a geografia econômica, um tema fundamental para a gente entender um pouco mais essa nova ordem global e as relações econômicas políticas que elas estabelecem nas atualidades. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o BRICS, esse bloco que junta 5 países cujas iniciais formam, essa sigla: o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Aparece com a letra S porque vem do inglês South Africa. São os países que formam, portanto, o BRICS. Apesar da gente frequentemente relacionar o BRICS a um bloco, ele não é de fato um bloco econômico, como é o caso do Mercosul, como é o caso da União Europeia. O BRICS, na verdade, é mais um grupo, a junção de potências consideradas emergentes, ou seja, aqueles países que estariam, teoricamente, oscilando entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento. E esse termo, BRICS, foi cunhado pela primeira vez pelo economista inglês Jim O'Neill em 2001, e a partir daí ele começou a se popularizar justamente por agrupar essas 5 economias grandes, emergentes, especialmente a China, que hoje é uma grande potência global, o segundo maior PIB do planeta, em várias commodities, a maior importadora do planeta, produtora de energia, que vem aí brigando com os Estados Unidos já pela primeira posição global, e um país do qual todo mundo hoje depende, seja na importação de manufaturas ou na exportação de matérias-primas. Esse bloco começou oficialmente em 2009 a sua pauta de reuniões, a sua pauta de negociações. O primeiro encontro acontece nesse ano e o Brasil já recebeu 2 vezes esse comitê do BRICS, sempre representado pelos respectivos presidentes, primeiros ministros de cada país, e recebemos aqui esse comitê em 2010 e em 2014. Nessas reuniões, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul buscam essencialmente alternativas para superar essa condição de subdesenvolvimento, essa limitação que pode ser historicamente associada à condição de colônia, por exemplo, como é o caso especialmente do Brasil e da África do Sul. E aí a gente não fala só do Brasil, mas da América Latina de modo geral, do continente africano de modo geral. O processo de industrialização tardia, que afeta todos os países aí relacionados, o desgaste que a Rússia sofre durante o período da Guerra Fria, e dessa maneira construir uma relação multilateral que seja vantajosa para todos os países membros, no sentido de promover um desenvolvimento econômico e social através de uma proposta de ajuda mútua, ou seja, um país apoiando o outro para que juntos todos conseguissem se desenvolver. É um bloco que, apesar de possuir características comuns, especialmente na questão do subdesenvolvimento, ainda é bastante heterogêneo. Quando a gente fala da China e da Índia, a população desses 2 países, a China já deve chegar esse ano a mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a Índia deve chegar à marca de 1 bilhão e 300 milhões. São populações gigantescas. Quando a gente pensa no PIB da China, o PIB da China sozinho é muito maior ao PIB dos outros países membros juntos. E essa tentativa de agrupar o bloco é justamente no sentido de reunir não só o PIB, mas também a mão de obra, a força produtiva, o mercado consumidor, que é muito grande nesses países, e a união de esforços para descobrir novas tecnologias, novas formas de avançar na esfera econômica, política e social, e de alguma maneira construir uma alternativa aos principais organismos de financiamento que a gente possui, financiamento internacional no mundo, desde 1944, quando acontece a Conferência de Bretton Woods, o Banco Mundial, na época era o BIRD, e o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Uma das primeiras grandes ações do BRICS foi anunciar o Banco do Desenvolvimento, que também é conhecido como Banco do BRICS, é esse mesmo banco, que foi formalmente assinado em 2014 no Brasil e que começou a entrar em operação com essa proposta de construir um fundo coletivo construído igualmente por todos os países membros e que esses países pudessem aproveitar, pudessem usufruir desse dinheiro para trazer inovações tecnológicas de infraestrutura, de desenvolvimento econômico para os seus países. Sendo um banco, é evidente que ele prevê a cobrança de juros, Não trata-se simplesmente de um apoio
esperando que tudo dê certo. Sendo um banco, há questões bastante duras com relação a prazos, a termos de pagamento. Esses juros certamente serão cobrados. Mas, de alguma maneira, tentar reduzir essa dependência muito forte de grupos hegemônicos que são mais poderosos que os países que compõem o grupo. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial são profundamente atrelados aos Estados Unidos e à União Europeia, sobretudo a porção ocidental da União Europeia, que são blocos, né, são grupos já muito mais consolidados, de uma tradição de desenvolvimento muito mais antiga e que dessa forma acabam criando contrastes que dificultam essa interlocução com os países que fazem parte do bloco. O BRICS, ele não prevê simplesmente o desenvolvimento desses países, mas também facilitar o que a gente chama de acordo de cooperação Sul-Sul, ou seja, representando o Brasil, que acaba sendo o único país dentro do Ocidente nesse bloco, a gente teria toda a América Latina representada e a partir da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, tanto a Ásia quanto o continente africano estariam de alguma forma apoiados ou então amparados por uma alternativa adicional às clássicas, o FMI e o Banco Mundial. Só para a gente ter ideia, esse projeto vai avançando de forma bastante lenta, é preciso ter muita atenção, sobretudo no caso do Brasil, para não se deixar engolir novamente por uma grande potência. Afinal, não é vantagem trocar uma relação de dependência com os Estados Unidos por uma relação de dependência com a China. O ideal é sempre que o país possa construir autonomia. Mas em abril desse ano, houve aí o anúncio da primeira grande linha de crédito desse banco, o anúncio dos empréstimos na ordem de 811 milhões de dólares para investimentos em energias renováveis nos países que fazem parte do bloco, ou seja, a questão social da geração de empregos, do aquecimento econômico, a questão do desenvolvimento sustentável, trazido aqui por fontes renováveis de energia, especialmente a energia eólica e a solar, e o aprofundamento dessa relação multilateral, multicontinental, nessa proposta de tentar dar mais independência, dar mais autonomia para os países que parecem aí, ao longo das décadas, presos, emaranhados nessa condição do subdesenvolvimento ou da emergência, como preferirem. Fica a dica então, pessoal, sobre o BRICS, que não é um bloco econômico, mas é esse grande grupo que aparece para mexer na questão da balança de poderes, fortemente influenciada, como disse, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Japão também, que está ali na Ásia, e trazer o Brasil para uma postura de destaque, já que o país se engrandece bastante com esse respaldo, com essa retaguarda de outras grandes potências que possuem não só PIBs muito elevados, mas também uma população bastante elevada e uma perspectiva de crescimento que espera-se seja organizado e planejado para as próximas décadas. Tendo dúvidas, deixem aí suas perguntas, comentários, sugestões para as próximas aulas. Não esqueçam de se inscrever para o canal para não perder as novidades. E é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima!